Meus amigos, até os grandes estão sujeitos a falhar. E a gente precisa aceitar mais isso. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Fortalece muito você se inscrever para estar sempre acompanhando o conteúdo. Fortalece mais ainda você ser notificado para toda vez que tiver conteúdo novo, você ser automaticamente avisado e não perder. Então, tipo assim, se curte o trabalho, chega junto, porque não custa absolutamente nada. Olha só, Simone Biles está fora das Olimpíadas por opção. Ela já tinha ficado fora das finais por equipe e agora resolveu ficar fora das finais do individual. E aí, cara, a gente precisa usar esse momento da Simone Biles, que talvez seja a maior atleta da ginástica de todos os tempos, ou uma das, porque ainda falam muito da Nadia Comaneci, tem várias outras na briga aí, mas a Simone Biles com certeza está nessa sala conversando com essa galera, e essa atleta, o maior nome em Tóquio, né, comparado às suas modalidades, ninguém está tão descolado das outras como a Simone Biles na ginástica. Você tem o Djokovic ali no tênis, mas o Djokovic tem concorrentes no circuito que são à sua altura. A Simone Biles hoje não tem ninguém, né? Na natação você não tem mais um Michael Phelps, no atletismo não tem mais um Usain Bolt, o Brasil acho que não está nesse patamar no futebol, completamente descolado das outras seleções. Medina e Ítalo tem um ao outro, ou tinham um ao outro no surf para disputar, e no final o Medina nem na final chegou e o Ítalo foi o medalhista de ouro. Então a Simone Biles era o grande nome individual das Olimpíadas de Tóquio e simplesmente ela desistiu da competição, da briga por medalha. Ginástica americana era a favorita ao ouro, medalha que já ganhou em 2016, mas precisou se retirar da disputa para preservar a saúde mental. A Simone Biles ainda tinha aí algumas chances de aumentar o seu histórico de medalhas e entrar ainda mais nesse rol de grandes atletas olímpicos de todos os tempos. E aí, isso me fez pensar se fosse um jogador de futebol, se fosse uma modalidade em que as pessoas tivessem mais acompanhamento diário e tivesse paixão envolvida. Porque, por mais que a ginástica represente um país, por mais que a Olimpíada seja o ápice do esporte para a ginástica, por exemplo, não tem paixão envolvida, né? Elas não representam um time que você cresce torcendo, independente das pessoas que estejam ali. A Simone Biles virou muito a marca própria, né? Então é a Simone se retirando. Ela não está tirando o Flamengo da disputa, ela não está tirando o Vasco, o Corinthians, o Fortaleza, o Ceará, o Bahia, o Vitória, o Grêmio, o Inter, enfim. Ela escolheu sair. Os Estados Unidos continuam na disputa, podem ganhar medalhas na ginástica com outras atletas. Então, o prejuízo é muito mais individual do que coletivo. Por mais que os Estados Unidos tenham perdido a chance do ouro lá no momento em que ela saiu do time e ainda conseguiu a prata, né? A primeira medalha de prata da Simone, que tinha ouro, bronze, mas não tinha prata ainda. E aí vem essa discussão da questão de saúde mental para cima de atletas de alto rendimento. Ainda mais atletas que começam muito novos, né? A gente está falando aí de uma Simone que começou praticamente uma criança na ginástica. E assim como ela, tem outras centenas de milhares de atletas que absorvem essa pressão desde muito pequena. Uma coisa é você estar nesse palco, né, onde os holofotes, todo mundo sabe que eles vão estar lá. A outra coisa é a pressão que você tem desde pequenininha, de passar ano a ano, de passar temporada após temporada, de renovar com um patrocínio, de conseguir uma oportunidade, de conseguir o dinheiro para entrar numa inscrição, de uma competição, de conseguir uma mídia, entrevista e por aí vai. É tudo muito pesado desde moleque. E isso vale para a ginástica, vale para o futebol, vale para o basquete, vale para vários outros esportes. Porque quando a gente olha um garoto de 16 anos funcionando no futebol profissional, a gente pensa, poxa, explodiu do nada. Mas a gente esquece que esse moleque vem desde os 12 anos, batalhando, ano após ano, né? Ano após ano, temporada após temporada, para conseguir sobreviver dentro de um meio que é absolutamente hostil, que é o meio do futebol, né? Não é fácil, é muito complexo e a cada ano você tem uma faca de corte na categoria, no sub alguma coisa. E esse moleque precisa seguir, ele precisa seguir, às vezes estudando pouco, morando fora, longe dos pais e tal.
com acesso à educação, mas sem foco ali, e a pressão de resultado, a pressão de concorrer com o colega de quarto, a pressão de novo, de sobreviver. E ao contrário, assim, de uma Simone Biles da vida, por exemplo, que quando era mais nova, se não desse certo na ginástica, provavelmente pelo que os Estados Unidos dão de ferramenta educacional para os atletas, ela poderia ter um plano A, B, C, D, né? A maioria dos moleques brasileiros não tem essa opção. O cara não deu certo no futebol, ele provavelmente não vai ter mobilidade social nunca na vida dele com um emprego que vá pagá-lo de uma maneira justa, né? Então, a gente está falando de um cenário ainda mais tenso de moleques que têm ali o sonho dele e o sonho da família inteira e de uma quase necessidade, né, para seguir com uma maneira digna na vida. Então, a Simone passa um recado de que, não é o dinheiro, a medalha, isso tem um preço. E tem alguns que não conseguem lidar com esse preço, mesmo sendo alto nível. No futebol, isso é pouco discutido, né? No futebol, isso é pouco falado. E, às vezes, isso só fura a bolha quando acontecem episódios como aconteceu com o Martínez lá no Uruguai, que foi encontrado morto, né? O William Martínez, que jogava no Vila Teresa, ele foi encontrado morto em seu apartamento depois de cometer suicídio lá nesse ano, né? No começo do ano. Um dia depois, a Associação Uruguaia de Futebol anunciou a suspensão da rodada do campeonato em decorrência do ocorrido. E o Martínez era um atleta bem-sucedido, já tinha 38 anos, atuava como zagueiro e já defendeu a camisa da seleção do Uruguai. Além disso, chegou a jogar, inclusive, na Premier League, no West Bromwich e no futebol francês. E o caso dele não é isolado, eles lembram aqui do Robert Enke, goleiro alemão, que cometeu suicídio em 2009. Eles também lembram do Borro Garcia, recentemente também, atacante, que tirou a própria vida. Casos de depressão se tornaram mais frequentes no Brasil. O Nilmar e o Pedrinho são dois que falaram abertamente sobre isso, mas tem vários que não falam, que não conversam sobre o assunto. E aí a gente não está falando só de depressão, que pode vir por um outro gatilho, né? Aconteceu um caso não de depressão extrema, mas aconteceu um gatilho com o Adriano, que não teve a ver com futebol, né? Tem a ver com a perda do pai, mas tem vários outros que vêm com quadro de ansiedade, por conta de desempenho, de renovação de contrato, de crítica da imprensa, de perseguição de torcida. Só que o meio do futebol não estimula que os jogadores falem a respeito, porque, putz, os caras já ganham muito bem. E isso a gente está falando da elite, tá? Porque a gente esquece que essa pressão de torcida, de desempenho, de resultado, de contrato, acontece também onde os holofotes não batem, onde os salários são baixos, onde o cara não é bem remunerado. Então, a questão de ter o grana ou não protege o atleta de sofrer essas pressões aí. A gente está vendo a Simone Biles, a elite da elite, cedendo a um inimigo que é muito maior do que a adversária, que é a sua saúde mental. Ela não está com foco, ela não está conseguindo. A Simone cometeu erros na Olimpíada que ela normalmente não comete, por pressão, por cobrança, por várias razões. E aí pode gerar esse quadro, né, de ansiedade, de depressão e outros transtornos que os atletas não estão imunes. Eles podem ter o corpo muito superior ao nosso, mas às vezes a mente deixa uma janela ali, e o esporte é mente e corpo, né? Se você tiver só com o corpo bem treinado e a mente mal treinada, não vai rolar. Assim, não tem como. A parte psicológica é fundamental no esporte de alto rendimento, seja ele individual ou coletivo. E, de novo, a gente discute pouco isso no futebol. Muitos atletas têm vergonha de falar sobre, né? Não é um meio que estimula o debate a respeito. Os jogadores não falam a respeito, mas a gente precisa tentar, e isso em 2016, o Sindicato dos Atletas de São Paulo falou sobre pesquisa mostrando o quanto o jogador de futebol está propenso a transtorno mental. A matéria é de outubro de 2016, e eles lembram, até 9 jogadores profissionais de futebol em um pelotão de 25 pessoas podem mostrar sintomas de transtornos mentais comuns, como angústia, ansiedade e depressão, durante uma temporada, de acordo com uma nova pesquisa realizada pela Federação Internacional dos Futebolistas Profissionais, que é a FIFPRO, de novo, isso é em 2016, né, em ciclo pré-Copa do Mundo. Eles ouviram, à época, 262 jogadores em 5 países europeus: Finlândia, França, Noruega, Espanha e Suécia. Lembrando, países com contextos sociais até muito melhores que o nosso. Você imagina se isso é feito no Brasil, né? E eles participaram de uma pesquisa longitudinal liderada pelo diretor médico da entidade, e eles pediram para os jogadores para preencher questionários em 3 momentos durante o período de 12 meses, né, a temporada inteira. Os resultados confirmam a validade das primeiras descobertas, que os futebolistas profissionais
são suscetíveis a apresentar sintomas e transtornos mentais comuns. 37% dos jogadores que não relataram sintomas em 2014 passaram a relatar sintomas de ansiedade e depressão durante o período da pesquisa, muito superior aos 26% da pesquisa anterior de 12 meses. O sindicato tem feito isso de maneira recorrente. Essa época chamou muita atenção e, de novo, os clubes precisam fazer acompanhamento, não só dos atletas profissionais, mas principalmente dos moleques da base, né, que às vezes vem de contexto familiar complicado, né, de um sistema social que não é justo, nem às vezes é até caótico, e isso não é debatido. Então, acho que a Simone joga um holofote e as pessoas têm empatia, têm tolerância com o que a Simone apresentou e deveriam ter com os jogadores de futebol. Só que aí vem a paixão, vem o fato de muito jogador realizar o sonho que era seu, né? Assim, eu queria ser jogador de futebol. Então, eu, no lugar desse cara, lá ia estar perdendo tempo tendo ansiedade, depressão, não sei o quê. Como se, de novo, sucesso, grana, patrocínio, fama, fosse um escudo protetor a isso. Não é. Às vezes é até um gatilho, porque tá nesse patamar exige pressão, exige cobrança, exige disputa diária. Assim, o cara não tem paz, pô, porque eu tá o tempo inteiro precisando ser melhor do que ele era ontem, melhor do que ele, melhor do que uma porrada de adversário. E às vezes no futebol, em contextos que não, o jogador não tem controle, porque é um esporte coletivo. Então, eu acho que o caso da Simone serve para a gente pensar um pouquinho em como o mercado ele é cruel com os atletas profissionais e no futebol mais ainda, porque os caras são estimulados a ficarem calados. Né? É um sistema que não está muito afim de ver atletas frágeis ou humanos. Eles querem, putz, se você chegou nesse lugar, valorize, porque tinha muito moleque, milhões de garotos querendo estar aí. E não é bem assim, né? O cara está ali, ele passou por uma peneira de várias coisas, só que ele chega num universo que também vai bombardeá-lo de novas coisas. E às vezes o cara não está preparado ou está mal preparado. Enfim, tem N razões aí, mas eu acho que a gente deveria ter um pouquinho mais de paciência e não tem, né? Porque tem paixão envolvida. No caso da Simone, não. E aí talvez ela consiga ser melhor acolhida. Se fosse um jogador de futebol no nível dela, assim, porque a Simone tá para a ginástica como o Messi e o Cristiano Ronaldo tá para o futebol. Você imagina aí, o Messi, a história do vômito ou de perder finais, já transformou o cara num pipoqueiro para um monte de gente. O Cristiano Ronaldo se desiste de uma competição para ir tratar de problemas de saúde mental, ia ser chamado de uma porrada de coisa, menos de alguém que estava precisando de ajuda. Ó, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo aí, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos, qualquer coisa, beleza? É nóis, estamos junto e